Pessoal, então vamos que vamos, né? Vamos começar hoje a falar dentro da catequese de adultos sobre a queda, né? Que não foi nada mais, nada menos do que o pecado de desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, né? Aqui a gente pega já e vê essa palavra que é muito forte, que é o seguinte: Romanos 5. Justificados, pois, pela fé, temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo a seu tempo morreu pelos ímpios, com muita dificuldade. A gente aceitaria morrer por um justo. Por um homem de bem, talvez se consentiria em morrer. Mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se, quando éramos ainda inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, com muita mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele já agora temos recebido a reconciliação. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano, porque, de fato, todos pecaram. Certo? Mas é importante a gente também entender que aqui, em 1 Coríntios 15, 22, vai dizer: assim como todos morrem em Adão, também todos serão vivificados em Cristo. Em Cristo somos mais que vencedores. Ao Senhor aí, Senhor Levirival, criou a conta, salve Maria. Em Cristo somos mais que vencedores. Como foi dito no, no querigma, vamos tratar antes da queda o assunto do pecado. Né? A palavra pecado pode ser explicada como errar ao alvo, porque nós somos feitos para a bem-aventurança. Então, se a gente pega aqui o catecismo, certo? Na dignidade da pessoa humana, diz assim: a dignidade da pessoa humana radica-se na sua criação à imagem e semelhança de Deus, e realiza-se na sua vocação à bem-aventurança divina. Compete ao ser humano chegar livremente a essa realização. Pelos seus atos deliberados, a pessoa humana conforma-se, ou não, com o bem prometido por Deus e atestado pela consciência moral. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual objeto do próprio crescimento. Com a ajuda da graça, crescem na virtude, evitam o pecado e, se o cometerem, entregam-se como filho pródigo à misericórdia do Pai dos céus. Atingem assim a perfeição da caridade. Então, olha só, vamos parar para refletir isso. A gente é dotado de uma alma, né? Como a gente disse na catequese sobre a criação. Deus foi criando tudo, amém? Ó, e Deus disse: faça-se a luz e faça-se o firmamento, os luzeiros, a água, a terra que produza frutos, os animais, e ele viu que tudo era bom, certo? Através de um fiat, de um faça-se.
Quando chega, no sexto dia, já não é mais fácil se é façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Como a gente tratou na catequese passada. Se, se você não viu, ela ainda está na Twitch, mas ela vai sair do ar, certo? Por isso que é tão importante você acompanhar as catequeses ao vivo. Amém? Façamos o homem à nossa imagem. Então, imagem. Não somos nós que olhamos para Deus e achamos que Ele é parecido conosco, é o contrário. É Deus quem nos olha e se vê em nós, porque nos fez a sua imagem. E a semelhança é o que diferencia. A gente acha que imagem e semelhança é tipo uma figura, é tipo a hipérbole, né? Uma figura de, uma figura de imagem, de palavras, né? Uma figura de escrita ou de linguagem, uma figura de linguagem. Era essa palavra que eu queria achar. Que aumenta, que exagera. E não é. Na verdade, é uma oposição. Não bem uma oposição, mas uma diferenciação. A imagem é que parece. Semelhança quer dizer que não é, né? Então nós parecemos Deus, mas nós não somos Deus. O irmãozinho está falando aqui. Vivemos em Cristo. O padre, por exemplo, ele usa batina preta. E por quê? Ele sabe. O menino é catequista. Vamos lá. Por que ele usa batina preta? Porque ele morreu para o mundo, para os nossos olhos, mas vive em Cristo, para os olhos de Deus. Amém, né? Isso aí, na teoria é assim, né? Na prática é um pouco diferente. É, Então temos isso. Então nós temos a bem-aventurança. E essa bem-aventurança que a gente diz, né? É óbvio. A gente pega o destrinchamento do que é bem-aventurança ali no Sermão da Montanha, né? Em Mateus 5. Os puros de coração, os pobres de espírito, os que têm fome e sede de justiça. Mas quando a gente pensa em bem-aventurança, a gente está dizendo de céu, a gente está dizendo de um homem que é um ser espiritual preso num corpo de carne. Não pense que você é um ser carnal. Você é diferente do cachorro, cara. Você tem uma alma que é eterna, né? Você já é dotado de uma dádiva gigantesca que é a vida, né? E eu digo sempre nas minhas pregações, né? É, Tem aquele YOLO, you only live once, que a galera usa aquilo pra farra, né? Tipo, ai, a gente só vive uma vez, vamos curtir a vida. Essa frase é demoníaca. Só que, presta atenção, o princípio, o raciocínio é muito similar com você ter uma só chance, que canta a música da Rosa de Saron. Né? Você só tem uma chance para viver, né? Vamos ver se vamos, né, enriquecer aqui. Eu vou pegar aqui. Ei, tá esperando o quê? Para que seus sonhos criem vida online? Ih, Carlos. Estão Existe ouvindo? uma frase que é muito conhecida. É preciso amar como se fosse o último dia. Essa vida é muito curta, passa muito rápido. E a gente só tem uma chance para viver. A gente só tem uma chance para viver. O cara fala no início dessa música aí. O medo se vai. Eu busco no horizonte sonhos que deixei pra trás.
saber viver. Eu te falo de amor, pois ontem eu te digo, amigo, que vivi na dor sem hesitar. Agora vai entrar a parte. Os dias correm, somem, e com o tempo não vão voltar. Só uma chance pra viver. Não deixe nunca de acreditar que tudo vai acontecer. Pô, muito boa essa música, hein? Tá doido. Olha só, a gente só tem uma chance para viver. E quando nós falamos dentro do catolicismo, nós só temos uma chance de ganhar o céu. Nós só temos uma chance de ser santo. A vocação da santidade é universal, ela é para todos, certo? Porque, presta atenção, tá? Se você não entende até agora, você vai entender agora. No céu só entra santo. Entendeu? De uma vez por todas, no céu só entra santo. Pra você entrar no céu, você tem que ser santo. Certo? Então, dando continuidade, né? A gente pega aqui a narração do Gênesis. Vamos lá. Entrar aqui onde a gente tem que inevitavelmente entrar. Gênesis 3. Aquela coisa que todo mundo já ouviu, certo? Que é o seguinte: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Vamos voltar aqui. Vamos voltar no capítulo 2 e ver qual que é a proibição de Deus. Certo? Capítulo 2 é o seguinte. É, o Senhor Deus, Gênesis 2,15. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito: pode comer do fruto de todas as árvores do jardim. De todas, mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. O preceito é o seguinte: pode comer do fruto de todas as árvores do jardim. Então, olha só, a serpente vem no 3 e diz assim: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de todas as árvores do jardim? Presta atenção no que eu vou te falar agora, né? É, isso aqui é experiência de catequista, tá? De mais de ano de catequista. Se diz por aí que o demônio é o pai da mentira, certo? E muitas pessoas dizem, né, que ele é o pai da mentira porque ele mente desde o princípio. Só que essa primeira frase, essa primeira fala, essa primeira, esse primeiro discurso, essa primeira manifestação do maligno não é mentira, né? Se Deus fala assim, ó, você pode comer de todos os frutos, menos da árvore da ciência do bem e do mal. E o demônio diz assim: é verdade que você não pode comer de todos os frutos? É verdade. De todos eu não posso, não. Posso comer de todos menos um. Todos menos um não são todos. Certo? Mas vamos parar para pensar, olha só. Se a gente pensar tudo que é fruto da terra, sem ser bicho,
Legume, verdura, fruta. Melancia, abacaxi, abacate, cenoura, beterraba, banana, chuchu, tudo, tudo. Você pode comer tudo. Aí imagina que é você lá no paraíso, né? Você lá no paraíso. Abacaxi, banana, batata, é, melão, tudo. Aí tem uma fruta lá, siriguela. Deus fala para você, pode comer tudo, menos a siriguela. O que o diabo do homem vai querer comer? A siriguela. Pô, aí é sacanagem, né? Não, aí é brincadeira, sabe? Então, muito também se diz erroneamente por aí, né? Que é um folclore, que o pecado do homem foi a luxúria, né? Prazer, o sexo. E aí o povo faz aí motel, playtime, com uma maçã mordida. Não, o primeiro pecado não foi sexo. Porque o sexo, inclusive, é abençoado por Deus. Né? A gente viu na criação, na catequese passada, que Deus fala, né? Abençoe e diz, multiplicai-vos. O primeiro pecado é desobediência, né? Mas também nós vamos ver, né, que esse pecado da desobediência também é idolatria. E a idolatria da pior parte, da pior espécie, que é a idolatria de nós mesmos. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus. Certo? Olha só. Compartilhar a tela. Vamos lá. Continuando aqui no Gênesis. A mulher respondeu-lhe: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Tá vendo como é que não é mentira? Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vós não comereis deles, nem eu tocareis, para que não morrais. Certo. Agora vem uma mentira. Agora vem uma mentira. Oh, não, tornou a serpente. Vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Né? Olha só, de novo, vamos prestar atenção. São João, na primeira carta, desobediência, com isso veio tudo de ruim. Com a desobediência veio tudo de ruim. E continua sendo assim, né? Bicho, a plena vida, a plena alegria está no centro do querer de Deus. Só há, e isso o Catecismo da Igreja Católica deixa claro, só há alegria, realização de vida, plenitude no centro do querer de Deus. Onde você realiza a plenitude mais em dizer não do que dizer sim. Porque dizer sim a tudo não é liberdade. Há mais liberdade em dizer não, certo? E aí você, em contato com um Deus que diz: o reino de Deus está no meio de vós, em contato com um Deus que aquele que os céus não puderam conter, Maria levaste no seio, né? A gente reza isso na coroinha de Nossa Senhora, certo? Através da Eucaristia, ele vem simples, num pedaço de pão, estar com a gente. Quando a gente descobre esse verdadeiro tesouro, meu amigo, pode cair o mundo, né, de guerra, de heresia, de pecado. Eu vou estar bem, firme, vivo, feliz, porque o reino de Deus está dentro de mim, certo? Mas vamos pensar nisso aqui. O Catecismo da Igreja Católica diz que o mal é inacessível a Deus. Enquanto ele estava criando, ele viu que tudo era bom. Eu vou repetir algo que eu disse na catequese já. Então, quando ele coloca uma árvore e nessa árvore tem o fruto da ciência do bem e do mal, é a ciência do bem e do mal. Deus não criou o mal, né? Quando lá no Gênesis diz, no princípio Deus criou o céu e a terra, diz assim, a terra estava sem forma, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. O mal já estava lá, porque o mal é a ausência de bem, certo? Mas
voltando ao que eu ia falar, São João, na sua primeira carta, diz que é mal no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, é a soberba da vida. Concupiscência, né, é uma palavra que quer dizer a inclinação ao mal, que já é uma consequência desse pecado. Mas já fazia parte ali do que, quando o homem já começa a ouvir as tentações do maligno, porque a concupiscência da carne é o desejo de experimentar, de ter, a concupiscência dos olhos, o desejo de ver, a curiosidade, né? E a soberba da vida é essa idolatria de si mesmo, essa desobediência, esse achar que nós sabemos das coisas, faz o homem cair. Essa soberba da vida é que o homem quer ser versado do bem e do mal. O homem não precisaria experimentar o mal, bastava que Deus falasse: isso é mal. Mas o homem quis ser como Deus, por isso que o primeiro pecado, além de uma desobediência, é uma idolatria de si mesmo, quis ser como Deus. O Filho de Deus, fala como é que é seu nome, né? Como é que é seu nome de verdade? Senhor Levirival. Diz assim, ó, nós temos, desejamos, e quando conquistamos, desejamos mais e mais. Muitos se perdem em coisas supérfluas da carne, mas isso não suprime a necessidade da alma, que é algo inesgotável, eterno, como a alma, pois ela anseia por algo semelhante a ela, que é Deus. Nascemos para termos a escolha de participar da felicidade eterna com Deus. Isso, Salmo 43. Assim como a costa suspira pela água, minha alma tem sede e sede do Deus vivo. Certo? Então nós vemos aqui, ó, é, a mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também a seu marido, que comeu igualmente. Detalhe, hein? A palavra diz aqui que Eva se refere a Adão como marido, porque já havia sido instituído por Deus o matrimônio. Assim o homem sai da sua casa, se une à sua mulher e forma só uma carne com ela. Então seus olhos abriram-se, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas, fizeram tangas para si. Olha só, o que acontece aqui, né? Antônio Levi Rival. Então seu nome é Antônio, né? Prazer, Antônio. O homem não assume, né, a responsabilidade, né? Olha o que a palavra fala. Eva deu ao marido, né? E eis que ouviram os barulhos dos passos do Senhor Deus que passeavam no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, que estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Só para marcar aqui na memória de vocês, é isso aqui, ó. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Teria tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então notem aqui em mim, notem, ninguém, absolutamente ninguém, assume a culpa. Nem Adão, nem Eva, né? E o pior disso tudo aqui, eu vou te dizer o que que é, que talvez você não tenha parado para prestar atenção, né? É que Adão não bota a culpa em Eva.
Adão coloca a culpa em Deus, a mulher que tu puseste ao meu lado. Coloca em Eva também, mas ele primeiramente coloca em Deus, a mulher que tu puseste ao meu lado. Por sua vez, Eva coloca a culpa na serpente. Então é assim que acontece com nós, né? É, quando você for, presta atenção, quando você for confessar, a não ser que seja seu diretor espiritual, mas se não for o seu diretor espiritual, é só o confessor, você vai dizer, olha, pequei contra o primeiro mandamento, então amei a Deus sobre todas as coisas. O que passa disso é justificativa, pô, né? Tem uma discussão em casa com seu pai. Ah, eu pequei contra o quarto mandamento. Não honrei meu pai e minha mãe. Qual foi a matéria desse pecado? Ah, eu gritei com a minha mãe. Eu respondi minha mãe. Mas é porque minha mãe é uma pessoa difícil. Rapaz, depois do mais é justificativa. Depois do mais você está se comportando como Adão e Eva, colocando a culpa em outra pessoa. Então, vai se confessar, é somente uma confissão, não é direção espiritual. Você confessa o pecado, pequei contra o quarto mandamento, não honrei o meu pai e minha mãe, e não honrei gritando com a minha mãe e respondendo ela. Acabou, parou por aí, certo? Mas, é, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sobre Adão ter culpado a Deus. Sim, Adão culpa a Deus. É, eu passei. Eu não sei se você. Eu acho que você não conhece a minha história, Antônio. Eu sou ex-dependente químico, certo? Sou ex-usuário de droga. Passei 15 anos usando droga. Fazem 13 anos que eu caminho na igreja, 13 anos que eu tô limpo, certo? Faz 7 anos que eu prego, né? Antes de pregar, de começar a pregar, eu virei catequista dentro da paróquia, né? E aí eu aprendi com uma senhora chamada Dora Maria das Dores, mas ela ela teve que se retirar da catequese porque o marido dela estava com problema de saúde. E aí eu tive que assumir uma turma de catequese para adultos, que era aquela galera que, bicho, eu não sei o que essas pessoas vão fazer na igreja, porque que elas querem casar na igreja, porque elas vão fazer catequese para casar e aí fica questionando tudo. E aí eu tive que aprender. Depois eu comecei a pregar. Numa missão, eu estava com um antigo amigo pregador numa casa de recuperação para dependentes químicos. Perdão. E aí o coordenador da casa estava comentando sobre a dificuldade que eles estavam tendo, porque não tinha ninguém que levasse a palavra de Deus lá. Que o sonho dele era que tivesse catequese lá. Aí eu ouvi Deus me chamando. E aí eu comecei a dar catequese nessa casa. Depois dessa casa eu passei a dar em outra casa. Eu dava em duas casas de recuperação. No mesmo dia e foi assim 5 anos de forma ininterrupta. Sendo que nessas casas eram casas católicas, mas que acolhiam gente de todos os credos, inclusive ateus, né? E entrava muitos evangélicos. Meu irmão, tive que aprender a defender a fé de qualquer jeito, né? Mas também o ministério de pregação me ajudou muito a, a, a me aprofundar. Amém? Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Quero compartilhar a tela mais uma vez para a gente voltar um pouco. A gente passou um pouco do ponto. Olha só, Deus descia no paraíso, no jardim do Éden, na brisa da tarde, para ter com o homem. Mas depois do pecado, olha só, os olhos de Adão e Eva abriram-se, eles viram que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Aqui,
a gente tem uma primeira consequência do pecado, que é a perca da pureza, mais a perca da inocência, a perca da ingenuidade. Porque o homem vê que estava nu, mas estar nu não era um problema para ele. Mas ele sente vergonha da sua nudez. E olha só, eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Então, como consequência do pecado, o homem se esconde de Deus. O Senhor Deus, olha só, é o Senhor Deus quem toma a atitude de ir atrás do homem, de buscar o homem, e pergunta: onde tu estás? E o homem responde: ouvi o barulho dos seus passos, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Ouvi o barulho dos passos, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Né? É isso que acontece com a gente quando a gente peca. A gente sente medo de quem a gente não deveria sentir, que é Deus. E a gente se esconde, certo? A santidade é uma obra de uma vida toda, né? São João Paulo II vai dizer que o santo é aquele pecador que não desiste. E aí a gente confia na misericórdia de Deus, não achando que, não partindo do pressuposto soberbo de que tudo é perdoável. Não. É que sabendo que Deus é misericordioso, ele me aceita de volta, né? Porque olha aqui, tá aqui, ó. Falei aqui, o reino de Deus está no meio de vós. Jesus falou isso, certo? Então tá aqui, o reino de Deus está aqui dentro de mim. Eu deveria me sentir completo com isso, né? Como Santa Teresa d'Ávila fala, só Deus basta. E ele basta, né? Mas eu peco. Aí é Deus que sai? Não, não é Deus que sai. Sou eu que retiro ele. Escolho na minha liberdade algo fora dele, né? É muita loucura, né? Se a gente pega o catecismo, a gente vai dizer aqui, né? A realidade do pecado, a queda, né? Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. No entanto, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males da natureza que aparecem como ligados aos limites próprios da criatura. E, sobretudo, a questão do mal moral. De onde vem o mal? O pecado está presente na história do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a essa obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus, porque fora dessa relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade. De recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. A realidade do pecado, de um modo particular, e a do pecado das origens, só se esclarece à luz da revelação divina. Sem o conhecimento que esta nos dá de Deus, não se pode reconhecer claramente o pecado. E somos tentados a explicar unicamente como falta de maturidade, fraqueza psicológica, erro, consequência necessária de uma estrutura social inadequada, né? A gente vê aí como que as pregações aí, elas hoje em dia as pregações falam mais de sociologia do que de coisas espirituais, né? Não é mesmo? Mas olha só, o pecado é uma recusa e uma ofensa a Deus, porque ele te oferece um banquete espiritual, mas tu quer ser um cachorro e comer as migalhas que caem dali, né? E aí tem gente que ainda quer questionar a bondade de Deus por causa do pecado original. Vamos lá, o pecado original. Com o progresso da revelação, vai se esclarecendo também a realidade do pecado, certo? É preciso conhecer Cristo como fonte da graça para reconhecer Adão como fonte do pecado. A doutrina do pecado original
é, por assim dizer, o reverso da boa nova de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos, graças a Cristo. Para ler a narrativa da queda, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que teve lugar no princípio da história do homem. Tá? A revelação nos dá uma certeza de fé de que toda a história humana está marcada pela falta original, livremente cometida pelos nossos primeiros pais. Tá? Isso aqui é opcional. Ou você quer ser católico, cristão, ou não quer ser. Mas se você quiser ser católico, você tem que acreditar nisso. Certo? E não é só uma descendência de carne, mas também de espírito. Em Adão, todos pecaram, certo? Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não tenho culpa nenhuma de Adão ter pecado. Irmão, você não tem culpa, mas você tem a concupiscência. E você peca. Você pecou e você vai continuar pecando. Então a culpa não é de Adão. A culpa é sua. A culpa é minha. Somos nós que pecamos, certo? Mas é uma herança espiritual, tá? É uma herança espiritual. Só que aqui, como a gente leu em Romanos, né? É, onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Pelo pecado de um a morte entrou, mas pela vida de um só homem entrou a salvação na história. Só que nós vamos além, nós que somos católicos vamos além. E aqui nós temos o começo da Mariologia. Quando a gente pega lá na frente, né, no Gênesis 3, e Deus começa a operar a salvação. Diz assim: é, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Meu irmão, aqui a gente já está falando de salvação, certo? Antes disso, diz assim: é, no 21, o Senhor Deus fez para Adão e sua mulher vestes de pele e os vestiu. Então aqui já são detalhes de amor. Aqui já é redenção. Aqui já é um Deus que se revela misericordioso, né? Que o homem estava com medo, vestido com folhas de árvore. Deus chama eles para perto, né? Veste ele com peles de animais e fala assim, ó: porém hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás apenas o calcanhar. Essa passagem aqui, meus irmãos, ela é tão importante, que ela é conhecida na teologia como proto-evangelho. Proto no sentido de ser primeiro. Ser a primeira boa nova. É a primeira boa notícia. O primeiro evangelho. Evangelho vem do grego evangelion, que quer dizer boa mensagem, mensagem boa, boa nova. É? Cristãos entendem mulher como igreja. Católicos entendem duas coisas como mulher, tá? Igreja e Nossa Senhora, certo? Por isso Nossa Senhora tem tanto poder sobre o demônio, tá? Mas a gente continua aqui, ó. Consequências sobre o pecado. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, dará à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido, e tu estarás sob o seu domínio. Olha só, era para homem e mulher serem iguais, não são mais por causa do pecado. Por isso que hoje o homem tem
primazia sobre a mulher. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer, maldita seja a terra por tua casa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto até que voltes à terra que foste tirado, porque és pó, e pó há de voltar a ser. Tá? Mas presta atenção aqui no que eu vou te falar. A consequência do pecado não é o trabalho. Tem gente que catequiza errado aí. A consequência do pecado é o trabalho penoso, porque o trabalho dignifica o homem, né? Então, quando Deus cria a terra e dá para o homem, já dá para o homem trabalhar, tá? Já tinha trabalho. Então, a consequência não é o trabalho. A consequência é o trabalho penoso, é a injustiça, né? É a escravidão e por aí vai, certo? Entra no mundo a dor, a morte, a inveja, a mentira, né? Os órgãos sexuais passam a ser vergonhosos, passam a ser sinal de luxúria, tá? Eu peguei uma parte muito legal aqui de um artigo, quero ler para vocês. Artigo da minha biblioteca católica, tá? Nossos primeiros pais encontravam-se no paraíso, em estado de harmonia e comunhão, comunhão perfeita com Deus. Nesse cenário idílico, eles foram agraciados com a liberdade de desfrutar de todas as bênçãos divinas, exceto uma única restrição: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa foi a ordem direta de Deus, não apenas como um mandamento arbitrário, mas como um teste de sua fidelidade e obediência. No entanto, tentados pela serpente, que personificava o mal e a tentação, Adão e Eva sucumbiram à tentação e desobedeceram ao comando divino. Esse ato de desobediência não foi apenas uma violação superficial de uma regra, mas uma rebelião contra a vontade de Deus, uma ruptura da confiança e da comunhão que haviam sido estabelecidas. Ao comer o fruto proibido, Adão e Eva demonstraram uma falta de confiança em Deus e uma busca egoísta por conhecimento e autonomia. Eles optaram por seguir seus próprios desejos em vez de confiar na sabedoria e no amor de Deus. Essa transgressão não só teve consequências imediatas para eles mesmos, mas também inaugurou uma era de separação e sofrimento para toda a humanidade. A culpabilidade do pecado original está enraizada na responsabilidade de Adão como representante da humanidade. Ele é o cabeça da raça humana e suas ações têm implicações universais. O pecado original não é apenas uma falha individual, mas uma condição existencial que afeta toda a humanidade. É a raiz de todas as formas de pecado e separação de Deus que permeiam a história humana, né? Aí o irmãozinho está mandando aqui, o Antônio. Aí entramos naquela questão. Maria sofreu a dor do parto? Não, claro que não. Dor do parto é consequência do pecado. Nossa Senhora foi agraciada, poupada desde o ventre da sua mãe, na sua Imaculada Conceição. E depois disso não pecou, tá? Permaneceu toda santa. Não sentiu dor, tá? No parto. Você está certíssimo, tá? Era isso que eu tinha para falar por hoje.